Olá, amigo. Mais uma vez estou aqui para falar com você sobre a palavra de Deus, tal como tenho-vos dito sempre e sempre direi isso para vós. Assim como o diabo trabalha para enganando muita gente, nós também a nossa missão é trabalhar para Jesus, porque Ele não tarda, brevemente vai voltar. E antes que Ele volte para a terra para buscar os salvos, então nossa missão é despertar a humanidade de que Cristo os salvou. Então convermos, cada um de nós, nos envolvermos nas pisadas de Cristo. Porque o mundo que nós habitamos, amigo, jaz a perdição. Razão pela qual estou aqui de antemão para te apelar ao meu irmão e à minha irmã. Não sei de onde te encontras, se é dentro do continente africano, continente europeu, mas qualquer lugar onde você estiveres a ouvir essas informações, que o Senhor te capacite e te guarde e te cuide. Por isso quero te convidar a puxar a sua cadeira, a sentares, e se tiver uma Bíblia, uma caneta, convém também pegares, porque assim poderás acompanhar mais com atenção daquilo que eu tenho para lhe informar a respeito do assunto que Deus tem para você e para mim também. Prezado amigo, nós como povo remanescente, nós almejamos a volta do Mestre, será real, Ele virá à terra, razão pela qual nos preocupamos em fazer chegar a ti as informações que Deus tem para nós e para ti também. O meu texto nesta hora, neste dia, com você, anota aí no teu caderno, ou pega a sua Bíblia, vamos um pouco lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Ali encontramos de que eis que Ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Prezados amigos, muitos hoje estão aguardando a volta de Cristo, mas a pergunta que se faz é: se Cristo vier hoje, te encontrará firme na obediência da sua lei? Te encontrará firme em pregar a verdade dele sem medo? Te encontrará firme em falar da sua palavra sem esconder nada? Aí está a nossa questão de estudo. Por isso, amigo, ir à igreja não basta. Fazer parte de uma denominação não basta. O que Deus quer de ti e de mim é a obediência total dos seus mandamentos. Razão pela qual, se a gente aguardamos o Mestre e acreditamos que Ele vai voltar, então precisamos nos preocupar cada vez mais a nos envolver na missão que Ele nos deixou. Por isso, amigo, ir à igreja não basta. O que Deus quer de ti e de mim é a obediência total aos seus mandamentos. Por isso Deus fala em Mateus 15, 9, diz que em vão me buscam, com os lábios me adoram, mas seus corações estão longe de mim. Prezados amigos, é o tempo de a gente apresentar nosso coração na mão de Deus, é o tempo de a gente procurarmos andarmos com Ele, porque Ele não tarda, vai voltar. Razão pela qual, amigo, há um padrão que Deus deixou. Se realmente queremos alcançar o céu, então precisamos obedecer o padrão. E este padrão está na sua lei. E Ele diz-nos que aquele que diz que me conhece e não guarda seus mandamentos é um mentiroso, e dentro dele não tem a verdade. Assim como está escrito lá em 1 de João, capítulo 2, versículo 4. Não só para por ali Jesus Cristo falando. Jesus vai falar para nós em João 14, versículo de ler 15. Jesus fala aí de que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é o que me ama, no verso 21. E no verso 15 diz que se me amais, guardareis os meus mandamentos. Meu amigo, minha amiga, se você diz que amas a Deus e que você busca a Deus, precisa-se ainda você e eu guardar os mandamentos de Deus. Razão pela qual eu vim aqui de antemão para te advertir e te apelar que o tempo é este de a gente chegarmos diante do nosso Deus.
Esse Deus que ama tanto você e que ama tanto a mim. Ele salvou você e eu quando se entregou na cruz de Calvário. Mas nós é que fugimos de Cristo. Por isso vim te apelar que o tempo é este de a gente obedecer à lei de Deus. Amigo, eu ouço pessoas dizendo que Cristo, quando morreu, cravou a cruz, a sua lei. Paulo, ele nos explica muita coisa. Como entender quando Paulo diz em Gálatas de que o fim da lei é Cristo? Será que Paulo estava dizendo que a lei terminou, já não pode ser obedecida? E se Paulo falou isso, como mais entender as palavras de Paulo em Coríntios 5, versículo 10, onde ele diz que todos nos compareceremos no tribunal de Cristo? Amigo, é possível ter um tribunal sem ter uma lei, sem ter um advogado, sem ter o juiz, e sem ter o acusado, e sem ter o acusador? É impossível. Então, amigo, se no céu Paulo nos afirma que há um tribunal que se vigia, é porque ali há uma lei que está a ser tropeçada. É porque Deus tem uma norma que Ele deixou para as nações, para a raça humana obedecer, e que aquele que não obedecer será julgado. E quem será o juiz nesse tribunal? O nosso juiz será Deus. E o nosso advogado, de acordo com a Sagrada Escritura, lá em 1 de João 2, verso 1, é Jesus Cristo. E o nosso acusador que nos acusa de dia e de noite é Satanás. Por isso, amigo, o inimigo quer mostrar para você que a obediência da lei é uma perca de tempo, para que no tribunal você seja como réu levado ao matador. Então, como remanescente de Deus, a minha missão é trabalhar para Jesus. Por isso vim de antemão, com toda a urgência, para te apelar ao meu amigo e te advertindo que é tempo de a gente guardar os mandamentos de Deus. E Deus diz que se me amas, guardareis os meus mandamentos. Em João 14, versículo 15. Jesus está falando que se a gente o amamos, devemos guardar os seus mandamentos. Prezados amigos, se você diz que amas a Deus e não obedece a sua lei, Deus está dizendo que você não lhe ama. Se você diz que conhece a Deus e não procura viver de acordo com a sua lei, meu amigo, minha amiga, então nossa adoração não tem um foco exato. Porque quanto amamos a Deus, devemos guardar os seus mandamentos. Por essa razão, amigo, antes que ele venha nas dúvidas, para que a gente o contemple, antes que ele se achegue, é tempo de você e eu refletirmos. Será que você e eu temos guardado de uma forma clara, aberta a lei? Por exemplo, vou lhe dar um exemplo. Eu guardo o sábado. Eu posso guardar o sábado ao pé da letra. Mas se eu não obedecer a outros mandamentos, tais como obediência aos pais, se eu tropeçar com o mandamento que fala obediência aos pais, estarei também destruindo o quarto mandamento. Porque Tiago 2, verso 10 adiante, diz que qualquer que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, ele torna culpado de todos. Prezados amigos, então aqui o que está em jogo não é somente o sábado. Toda a lei deve ser obedecida. Olha, amigo, eu não sei como é que forma você compreende a lei, mas eu quero te dizer o seguinte: Deus tem uma norma que rege o seu povo. Assim como uma nação tem uma norma para reger a sua nação. Imagina lá, nós somos seres humanos, homens de falha, colocamos normas nas nossas casas. Achas que um Deus não tem uma norma para reger o seu povo? É possível uma casa viver sem uma norma? Se na tua casa não tiver norma, meu amigo, vai se preocupar em colocar norma para reger a sua casa. Mas o nosso Deus, Ele tem uma norma para reger o seu povo. E essa norma está na sua lei. E o sábado também está dentro desta mesma norma. Você pode guardar o sábado ao pé da letra, tal como já disse minutos atrás. Se você não procurar obedecer a outros mandamentos que contém dentro dos 10, só tropeçando num,
você estragou todos. Estou falando para um amigo que também é remanescente, diz ser remanescente, mas não obedece toda a lei. O tempo é esse, amigo, da gente nos prepararmos. Porque o julgamento que Paulo fala, o juiz há de chegar. O tribunal que Paulo refere há de acontecer. Paulo está falando categoricamente para ti e para mim também. Por isso, amigo, Paulo diz que aqueles que não têm lei, pela lei da consciência serão julgados. Se você nunca foi à igreja, se você nunca fez parte a um grupo de cristãos, se você nunca leu a Bíblia, se você nunca procurou se envolver na palavra de Deus de uma forma aberta e clara, mas o meu caro ouvinte, você aprendeu que roubar é pecado. Você aprendeu que roubar é crime, podemos dizer assim. Você aprendeu que trair uma mulher é errado. Então, por aquilo que você sabe, por aquilo será julgado. Antes que isso chegue, por isso vim depressa para poder te apelar e te advertir já que é tempo de a gente obedecer os mandamentos de Deus. E o nosso Deus, Ele nos ama, Ele morreu por nós, porque Ele quer que a gente obedeçamos e Ele quer que a gente salvemos. Por isso, amigo, reflita nessas palavras. Só que Deus não quer te obrigar a aceitar, Ele quer que você e eu aceitemos de uma forma voluntária. Deus não quer uma adoração de ti, de obrigação. Por isso Ele está a dizer, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, Ele entrará em nossa vida e fará morada em nós. Amigo, nesta noite, neste momento, estou lhe apelando que é tempo de você abrir o coração para Jesus. Imagina só, amigo, eu e você somos propriedade de quem? Somos propriedade exclusivamente de Deus. Mas vê só, o nosso Deus, pelo amor que Ele tem, mesmo sabendo que somos propriedade dele, Ele não vem em nossa vida de uma forma escorraçosa. Ele quer que você e eu o aceitemos de uma forma voluntária. Por quê? Porque Ele não quer que a gente o adoremos obrigatoriamente. Porque Ele é amor. E sendo Ele amor, Ele não pode nos obrigar a lhe servir. Mas Ele nos convida de uma forma amorosa. Que se a gente irmos a Ele promete nos dar-nos paz, dar-nos a felicidade que o mundo não pode dar. Por isso, em João 14, verso 27, Ele diz que deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não vos a dou como o mundo a dá. Você vive sofrendo nesta vida? Tem problemas que você não consegue resolucionar? Jesus vem te dando a paz. Ele promete dar-nos a paz que esse mundo não pode nos dar. Esse mundo, amigo, está quase ao fim. Esse mundo está caminhando para a perdição. Por isso, Deus está te convidando. Ele quer que você o aceite voluntariamente. Ele quer que você se entregue a Ele voluntariamente. Ele não quer uma adoração de obrigação. Ele quer que você e eu vamos a Ele de uma forma sincera e aberta. Por essa razão, se é teu desejo, se é a tua vontade de se chegar a Jesus, é o momento este, no local em que você está, enquanto vou orando por você, que se coloque de joelho, e eu também aqui vou ajoelhando, para pedir a Jesus, para que Ele possa habitar em você e em mim também. Vamos orando? Pai maravilhoso, nesta hora, neste momento, estou lhe entregando esse jovem, esta jovem, que está decidindo, se entregando a Ti. Faça-lhes entender que a salvação é individual e que a Tua permanência na vida de cada um depende da nossa decisão. Porque Tu és Deus de amor, Tu não queres uma adoração de obrigação, Tu não queres que as pessoas te sirvam de uma forma tremenda, com medo de saber que talvez o Senhor vai poder nos escorraçando, mas o Senhor concede a cada um de nós livre árbitro, de cada um decidir por si mesmo, de cada um avaliar se acha estar contigo ou não. Por isso, Pai, venha fazer entender a cada mulher, a cada homem que está assistindo este vídeo, para que ele possa compreender que o Senhor quer uma adoração voluntária. Ele não quer uma adoração de obrigação.
Ele quer que a gente vá a Ele de uma forma aberta e sincera. Por isso, Senhor Jesus, nesta hora, neste momento, eu lhe entregando este jovem, essa jovem, esse pai que está ali lutando entre compreender a Tua palavra. Que o Senhor envie o Teu Santo Espírito a ele, para que ele possa compreender esta mensagem e que possa fazer transformação a cada um de nós. Tudo quanto pedimos, esperamos receber no nome de Jesus. Amém.